Olá a todos, bem-vindos novamente à Eletricidade Básica para Barcos. Nessa aula, nós iremos ver a resistência elétrica, a lei de Ohm e potência elétrica. As resistências são componentes elétricos utilizados principalmente para aquecer, fornecendo calor a determinados processos através da transformação da energia elétrica em calor pelo efeito Joule. O efeito Joule é uma forma de potência elétrica que iremos ver lá no final do slide. Diferentemente das resistências, os resistores são componentes elétricos que se opõem à passagem de corrente elétrica. Isto é, eles são limitadores de corrente elétrica. Eles são bastante utilizados na eletrônica, enquanto que as resistências nós utilizamos no nosso dia a dia, nas indústrias, na nossa residência, nos chuveiros elétricos, fogões. A unidade de resistência elétrica é o ohm. Corresponde à relação entre a tensão, medida em volts, e a corrente medida em amperes em um elemento ou em um circuito elétrico. A unidade de medida é o ohm, seu símbolo é ohm. Temos como símbolo nos diagramas elétricos este símbolo da resistência ou este. A resistência elétrica, assim como a corrente e a tensão, tem seus múltiplos e submúltiplos. Nós temos aqui a unidade, quilo, mega e giga, mili, micro e nano. No nosso dia a dia, nós utilizamos basicamente as unidades em quilo e em mili, variando de um ao outro. Para medir a resistência elétrica, também temos um equipamento específico para isso, chamado ohmímetro. O ohmímetro ele é utilizado similarmente a um voltímetro, sendo que o circuito tem que estar desligado e o equipamento a ser medido, a resistência do elemento a ser medido, tem que ser medida com ele desconectado do circuito elétrico. Da seguinte forma, nós temos aqui um resistor. Então nós medimos similarmente a um voltímetro, medindo de um polo ao outro. Colocamos a escala do multiteste, no caso aqui ele mede tensão, corrente e ohm. Então nós colocamos na escala do ohmímetro e realizamos a medida diretamente no display. Outra forma de medir também são as resistências, onde nós temos aqui a medição de uma lâmpada da resistência de uma lâmpada. As resistências elétricas dos materiais condutores. Os materiais condutores conduzem, como a gente viu, corrente elétrica com muita facilidade. Uma pequena DDP já é um valor suficiente para provocar a circulação de corrente elétrica. Já os materiais isolantes têm a característica de se oporem à passagem da corrente elétrica. Isso devido aos seus elétrons estarem firmemente fixados ao átomo. Somente uma grande DDP consegue provocar a liberação de elétrons livres e com isso corrente elétrica nos condutores e nos isolantes. O valor de uma DDP para fazer um isolante conduzir varia muito com o tipo do isolante e suas características físicas. Resistividade dos materiais, condutores e isolante. Os materiais, todos eles têm uma característica de se oporem à passagem da corrente elétrica. Os condutores com muito pouca resistência e os isolantes com bastante resistência. Essa tabela mostra para a gente aqui as características dos condutores e isolantes. O cobre, que é um excelente condutor, tem uma resistividade, uma característica de resistência à passagem da corrente elétrica muito pequena. Na casa aqui de 1,7 vezes 10 a menos 8 na unidade ohm-metro. Quer dizer, a cada metro eu tenho esta resistência de um condutor de cobre. Diferentemente dos isolantes, como aqui a borracha, ela tem a característica de ser 10 elevado a 15. Esta é o valor da resistência ohm-metro de um isolante como a borracha, extremamente resistente à passagem da corrente elétrica. Os condutores têm duas classes de tensão basicamente. São eles de 750 volts, aqui, um condutor isolado ou um condutor multipolar. O condutor isolado é feito de um fio rígido ou de inúmeros pequenos fios bastante finos dentro dele, tornando ele um cabo flexível, bastante fácil de manusear. Ou eles podem ser um cabo tipo PP ou multipolar, como a gente costuma dizer.
Aqui nós temos 2 veias ou 3 veias. Observe a característica aqui elétrica dele, 450/750 volts em 70 graus Celsius. Quer dizer, ele instalado na forma monofásica, ele aguenta 450 volts. Na instalação trifásica, ele suporta 750 volts, né, a instalação entre fases. E ele tem uma suportabilidade à temperatura, ao calor de 70 graus Celsius. Acima disso, a sua borracha começa a amolecer e ele pode perder a característica de isolante e romper a borracha, acontecendo um curto-circuito na instalação. Os outros cabos são os cabos de 1 kV, no caso para as instalações básicas. Nós temos aqui o cabo de 1 kV de múltiplas veias, tem ele também um cabo singelo, né, um cabo somente de uma veia. Mas observe que nós temos aqui a característica dele de ser 0,6/1 kV e 90 graus Celsius. Quer dizer, instalação em monofásico, fase neutro, nós temos que ele suporta 600 volts. Quando instalamos ele entre fases, nós temos que ele suporta 1000 volts. E ele tem uma suportabilidade à temperatura de 90 graus Celsius. A partir somente de 90 graus Celsius, essa borracha e os seus isolantes começam a ficar mole e ele corre o risco de perder sua característica isolante, provocando curto-circuito. Aqui vocês podem ver diversos condutores elétricos. Tem dos mais diversos tipos, para telecomunicações, para controle. Existe uma variedade muito grande de cabos elétricos. Temos outros cabos elétricos também, que são os fios esmaltados. Eles têm uma cobertura de esmalte isolante e eles são utilizados muito em indutores, nos motores, nas bobinas, nos transformadores. Retornando aos tipos de isolante, nós temos eles o PVC, que eles são classificados até 750 volts, são resistentes a agentes químicos em geral e água. O EPR, que também pode ser utilizado a tensões baixas, mas basicamente eles são utilizados às tensões acima de 750 volts, né? E eles têm uma característica de o PVC ser suportável, né? Suportar 70 graus Celsius em regime normal de funcionamento. Quando ocorrer uma sobrecarga, ele pode suportar até 100 graus Celsius, dependendo das características da sobrecarga e do tempo. E no caso de um curto-circuito, ele suporta 160 graus. O EPR tem uma suportabilidade maior, 90 graus em regime normal, 130 em temperatura de sobrecarga e 250 em temperatura de curto-circuito. A diferença de um para o outro é que o EPR tem uma capacidade de conduzir mais corrente elétrica. Ele tem uma suportabilidade a uma densidade maior de corrente elétrica que passa por ele. Então, ao passando mais corrente elétrica por ele, aquece mais o condutor, por ele ser uma resistência elétrica. Mesmo sendo um excelente condutor de calor, de corrente, ele ainda aquece bastante. Existe outro tipo que é o XLPE, mas eu coloco para vocês pesquisarem essa característica de isolante, tá? Nós temos outros isolantes elétricos que são a fita isolante para 750 volts, fita de alta fusão para alta tensão, e temos também a característica da fita isolante líquida. Tá? Podem ser usadas as três juntas. Inicialmente coloca-se uma fita isolante líquida em cima do cabo a ser recuperado, depois envolve ela com uma capa boa de fita de alta fusão, que ela vai fundir e formar um bloco compacto de borracha, e depois, para proteger essa borracha, você coloca uma fita isolante normal. Então você terá recuperado o isolamento de um condutor. Obviamente, após fazer isso, você tem que fazer o teste de tensão, um teste de megômetro, né, para verificar a característica se realmente o cabo foi bem restaurado ou ainda continua com vazamento de corrente elétrica. Bom, os condutores elétricos têm a sua capacidade de condução de corrente. Essa capacidade vem, obviamente, da sua resistência elétrica. A gente chama de resistividade. O cobre tem uma resistividade muito baixa, como nós vimos anteriormente. Os cabos, eles têm a sua característica de condução de corrente relacionada com a sua área em milímetros quadrados. Podemos observar aqui na ilustração que os elétrons passam em uma determinada área por segundo.
né? Então essa é a característica do cabo conduzir corrente elétrica. Nas tabelas normais que nós temos, a gente tem aqui, ó, cabo com isolação de PVC 70 graus Celsius. Então é um cabo singelo para baixa tensão. Mas nós temos as bitolas, os diâmetros em que o cabo é fabricado, 0,5, 1, 1,5, 1,5 bastante utilizado em iluminação, 2,5 utilizados nos condutores elétricos das tomadas residenciais e comerciais, e outras bitolas acima, possibilitando cada bitola uma capacidade maior de condução de corrente. Resumo: a resistência elétrica diminui a capacidade de condução de corrente de um cabo. As maneiras de instalar ainda sobre a capacidade de corrente, de condução de corrente, tá? Então, um cabo não é somente dimensionado pela sua bitola. Ele também tem que ser levado em consideração a sua forma ou maneira de instalar e as condições do local onde você vai instalar. Então, pela forma, por exemplo, aqui, ó, a forma aqui do modo de instalação número 7 da ABNT. Condutores isolados ou cabos tripolares, unipolares, aliás, em eletroduto de seção circular embutidos em alvenaria. Veja, eles são embutidos em alvenaria, né, isolados em um eletroduto embutido em alvenaria. É a forma de instalação B1. Então a gente entra na maneira de instalar aqui com coluna B, certo? B1 aqui, ó. Aí nós temos dois condutores carregados para uma instalação monofásica, fase neutro, né? Ou três condutores carregados, no caso de nós temos aí a condição de ela ser trifásica. Então aqui para 2,5 nós temos para dois condutores carregados, ele suporta 24 amperes. Um cabo instalado em um eletroduto que esse fica em uma parede de alvenaria. Conduz aí 2,5, 24 amperes. Se for trifásico, ele vai conduzir no máximo 21 amperes. Isso é o que é normatizado, tá? Ok? A sobrecarga vem quando a gente ultrapassa esses valores, 24 ou 21. Então o cabo está sofrendo a sobrecarga de energia, tá? Uma coisa interessante também para vocês saberem é que antigamente usava-se a tabela chamada AWG. Hoje nós temos somente a tabela escala métrica, mas ainda encontramos cabos em instalações antigas na unidade AWG, tá? Então está aqui uma correlação entre um e outro. Outra característica dos condutores elétricos é a sua queda de tensão. Como ele é uma resistência elétrica, ele provoca uma queda de tensão. Então, se você quer levar energia a um determinado equipamento que está a uma distância razoável, você tem que levar em consideração a queda de tensão provocada pelo condutor. Os equipamentos elétricos eles são dimensionados, fabricados para suportarem e trabalharem a uma determinada tensão máxima e a uma determinada tensão mínima. Okay? Então, se você tem uma queda de tensão que vai causar uma tensão baixa em relação ao limite do equipamento, ele pode não trabalhar corretamente. Por exemplo, os contactores, eles trabalham no máximo a 85% da tensão nominal, no máximo não, no mínimo, a 85% da tensão nominal, tá? Uma queda de tensão maior do que essa, eles não atracam, eles não fecham e o equipamento não parte. Aqui nós temos uma tabela também normatizada que mostra que para instalações que são alimentadas por um ramal de baixa tensão, por exemplo, uma residência alimentada por um ramal de baixa tensão, tá? Aí nós teremos um limite de queda de tensão de 4%. Quando a instalação é alimentada em alta tensão, que é o caso dessa aqui de baixo, ó, nós temos um limite de queda de tensão admitido de 7%, quer dizer, do medidor de energia até onde a máquina vai ser instalada, no máximo você deve considerar uma queda de tensão de 7% nos seus cálculos. Mais do que isso, você já está fugindo à norma, correndo o risco do equipamento ser danificado. Em resumo, a resistência elétrica causa queda de tensão nos condutores elétricos. A resistência elétrica também tem o seu lado útil. Por exemplo, na iluminação, nós temos o filamento. O filamento ele tem uma determinada resistência. Essa resistência ela é determinada para transformar a energia elétrica em calor, aquecendo o filamento, e após o aquecimento desse filamento ele emite luz, né? Outra forma de aquecimento é por efeito Joule.
né? Na primeira forma a gente quer a iluminação, na segunda forma a gente quer o calor especificamente. Na lâmpada ela aquece e aquilo é perda, mas aqui no aquecimento a gente tem isso como ganho, certo? Existem as resistências elétricas para aquecimento industrial e as residenciais, como se for no micro-ondas, né? Nós temos também ela em diversas funções na eletrônica, tá? Temos que ter cuidado com a resistência elétrica, tá? Emendas mal feitas causam uma resistência elétrica, e a resistência elétrica é o ponto onde aquece nos circuitos elétricos, causando então incêndio, causando o amolecimento dos condutores, causando problemas. Aqui nós podemos ver emendas mal feitas pegando fogo. Os condutores, aqui nós temos eles também com um mau contato, e aí então provoca aquecimento e acaba danificando o disjuntor. E aqui tem um disjuntor ainda bastante danificado pelo aquecimento. Em resumo, devemos apertar bastante as emendas, as conexões elétricas têm que ser muito bem feitas e muito bem apertadas para que não haja o contato elétrico com alta resistência. A resistência do contato elétrico tem que ser a menor possível. Para medir então as questões de aquecimento no sistema elétrico, tem-se um equipamento chamado termovisor. A gente faz uma termografia do sistema. A gente então tem uma garantia muito boa, podemos dizer que sabemos se o quadro elétrico está em boas condições quando a gente passa a um termovisor. A gente olha os pontos de aquecimento. Se não tem pontos de aquecimento, o quadro está bem. Se tem pontos de aquecimento, aqueles pontos têm que ser reapertados e corrigidos, tá? Então esse é um problema que a gente tem que observar bastante nas instalações elétricas, tanto na nossa residência, no comércio, quanto na indústria. Para cada um nós temos o amperímetro medindo o valor da corrente elétrica que está passando nesse circuito. No da esquerda nós temos o valor da corrente elétrica de 0,8 ampere. E no da direita nós temos a passagem da corrente de 0,48 ampere. Observe que é quase a metade. Isso somente porque a resistência aumentou. A resistência do circuito da direita é bem superior à resistência do circuito da esquerda. Mas observe que as tensões são iguais. Então existe uma relação entre tensão e resistência elétrica de um circuito que dá a característica da corrente elétrica, o valor da corrente elétrica nesse circuito. A lei de Ohm, ela vem relacionar a corrente com a tensão e a resistência elétrica de um circuito. Qualquer circuito, por mais simples que seja, ele possui no mínimo um elemento ativo, fonte, e um elemento passivo, no caso uma resistência elétrica. Aqui nós vemos aqui, ó, a fonte, uma fonte CC, onde nós temos uma polaridade mais e menos. Temos o resistor ou a resistência, tanto faz, podemos considerar um resistor como uma resistência. E a característica da relação da tensão pela resistência nos dá a corrente elétrica que vai fluir nesse circuito. Quem estudou isso, né, foi Ohm. A sua lei, né, que é chamada de lei de Ohm, relaciona a corrente elétrica com a tensão e a resistência, como vimos, né? Ohm percebeu que aumentando a tensão, a corrente aumentava num determinado circuito, e que se ele aumentasse a resistência desse circuito, a corrente diminuía. Então, escrevendo isso de forma matemática, nós podemos dizer que a corrente é a relação da tensão pela resistência do circuito. Então, resumindo aqui, se a tensão aumenta, a corrente aumenta. Se a tensão diminui, a corrente diminui. São diretamente proporcionais. Se eu aumento um, o outro aumenta. Se eu diminuo um, o outro diminui. Já a resistência, ela é inversamente proporcional, isto é, se a resistência aumenta, a corrente no circuito diminui. Se a resistência diminui, a corrente no circuito aumenta. Aí, resumindo, o valor da resistência elétrica em um circuito depende, o valor da corrente elétrica em um circuito depende da relação entre a tensão e a resistência nesse circuito. Bom, a lei de Ohm nos possibilita calcular um dos três parâmetros, né? Nós temos três valores, tensão, corrente e resistência em um circuito. Se a gente conhecer dois, podemos calcular
o terceiro, né? No caso, se nós queremos saber o valor da corrente, devemos ter o valor da tensão e o valor da resistência. Se formos calcular o valor da tensão, precisamos saber o valor da resistência no circuito e o valor da corrente. Se formos calcular a resistência, precisamos saber o valor da tensão e o valor da corrente. Vamos verificar então a lei de Ohm. Para isso, vamos calcular nesses dois circuitos o valor das correntes em cada um dos circuitos. Aqui do canto superior direito nós temos as equações para calcular a corrente, para calcular a tensão e para calcular a resistência elétrica. Para o circuito 1, então vamos analisar. Nós temos 12 volts de tensão e uma resistência de 15 ohms. Tá? Isso vai nos dar, pela primeira equação, né, corrente é a tensão dividido pela resistência. Nós temos 12 volts dividido por 15 ohms, que vai nos dar 0,8 ampere ou 800 miliampere. Para o circuito 2, nós vamos ter 12 volts também, dividido, só que aqui a resistência é maior, por 25 ohms. O que vai me dar, então, por causa disso, uma resistência, uma corrente menor, 0,48 ampere ou 480 miliampere. Então, você pode observar que em um circuito, se eu aumentar ou diminuir a resistência elétrica, eu diminuirei ou aumentarei a corrente elétrica. É inversamente proporcional à resistência. Exercícios da lei de Ohm, né? Para você calcular aí, ó. Calcule o valor da resistência R do filamento da lâmpada do circuito abaixo, utilizando os dados. São dois cálculos. Cálculo A, corrente 1, 0,75 ampere, com uma tensão de 9 volts. Qual será, no item B, o valor da resistência se a corrente for 0,75 ampere e a tensão 12 volts? Você pode utilizar essa fórmula ao lado para calcular a resistência. A tensão dividido pela corrente elétrica. O segundo exercício, calcule o valor da tensão agora da bateria do circuito, acima utilizando os dados. Vamos analisar agora as resistências elétricas em circuitos, tá? Vamos analisar agora circuitos com resistências elétricas, no caso a iluminação. Aqui nós temos dois circuitos com iluminação. Podemos ver a influência da resistência elétrica na passagem da corrente elétrica em cada um dos circuitos. Aqui no circuito da esquerda nós temos a tensão de 12 volts com uma lâmpada com resistência de filamento de 15 ohms. No circuito da direita nós temos a mesma bateria de 12 volts, só que a lâmpada desta vez tem um filamento de 25 ohms de resistência. De maneira genérica, nós podemos chamar as resistências de um circuito de cargas elétricas. As cargas elétricas poderão estar ligadas em série ou em paralelo. Vamos analisar essas características. As cargas elétricas em série são aquelas percorridas pela mesma corrente elétrica. Tá? Quer dizer, a corrente que passa em uma carga passa também na outra carga, certo? Obrigatoriamente a mesma corrente, tá? Então nós podemos ver aqui três lâmpadas ligadas, aonde, se você olhar o sentido da corrente, a corrente vai percorrer a primeira lâmpada, depois passa pela segunda lâmpada, depois passa pela terceira lâmpada. Ela não tem outro caminho senão passar pelas três lâmpadas e retornar para a fonte de tensão. Simbolicamente nós temos a lâmpada como uma resistência elétrica. Então nós temos aqui, ó, R1, R2 e R3. Tá? Então nós temos uma tensão aplicada chamada de U, né? Aqui no caso da bateria a gente está colocando aqui como V. A tensão pode ser escrita como U ou como V. Tá? Então nós temos U, a tensão total aplicada ao circuito, né? E aí, substituindo, a gente pode fazer uma substituição da soma dessas três resistências por uma única resistência soma, uma resistência total do circuito. Seria R1 mais R2 mais R3 igual a R soma ou R total. Então a tensão total do circuito ficaria aplicada à resistência total do circuito. Nós vamos trabalhar bastante com circuitos com resistências ligadas em série e em paralelo na próxima aula, tá bom? Então vamos aqui começar a entender o sentido e começar a compreender esses conceitos. Então a corrente I vai passar na resistência 1, vai passar na resistência 2 e vai passar na resistência 3 e vai retornar para a fonte de tensão. Então a soma dessas resistências me dará
a resistência total do circuito. No exemplo, nós podemos ver aqui uma fonte de tensão de 9 volts, com duas lâmpadas, e está passando uma corrente de 0,41 amperes. Qual é então o valor da resistência total do circuito, que é a soma dessas duas resistências? Então, teremos aqui que a resistência total do circuito é a soma da resistência da lâmpada 1 com a soma da resistência da lâmpada 2. Então, a resistência total será a tensão dividido pela corrente, isso na unidade ohm. Então, a resistência total será 9, que é a fonte de tensão, a tensão dela, dividido pela corrente elétrica dela, 0,41. Vai nos dar uma resistência total de 22 ohms. 22 ohms não é a resistência de cada uma das lâmpadas, é a soma das duas. Quanto é o valor da resistência da primeira lâmpada? Não sabemos aqui agora no momento. E da segunda? Também não. Há como saber? Sim. Na próxima aula iremos trabalhar com este conceito. Como exercício, calcule o valor da DDP, da fonte de tensão, com a resistência total do circuito sendo 18 ohms e a corrente de 0,6 amperes. As cargas em paralelo, elas estão submetidas ao mesmo potencial elétrico. Em série, elas eram percorridas pela mesma corrente elétrica. E aqui não, ela é submetida ao mesmo potencial elétrico. Então, olha aqui, nós temos a fonte de tensão e 3 lâmpadas. A característica é que ela tem o mesmo potencial elétrico, olha só. Nós temos aqui nesse diagrama o ponto A e o ponto B. Como os condutores não têm resistência elétrica, na teoria, né? Então a gente coloca aqui o ponto A em toda essa extremidade deste barramento de energia aqui. Então esse ponto é o mesmo deste, que é o mesmo deste, que é o mesmo desse, tá bom? E o ponto B é o mesmo ponto aqui, aqui e aqui. Eu também posso substituir essas 3 resistências por uma única resistência total ou uma resistência soma desse circuito. No caso, como ele é em paralelo, a fórmula é um pouco mais complexa. Ela vai nos dizer o seguinte, a fórmula: 1 sobre a resistência total é igual ao somatório de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 até 1 sobre Rn, quantas resistências estiverem em paralelo, certo? Uma característica interessante é que o circuito de resistência série, ele é um divisor de tensão. E o circuito de resistência em paralelo, ele é um divisor de corrente. Também vamos ver isso na próxima aula. Então, olha só, nós temos aqui um circuito onde nós temos uma bateria de 9 volts e uma corrente que passa no circuito, corrente total de 1,65 amperes. Qual é a resistência total desse circuito? Pela fórmula é um pouco mais complexo de fazer. Nós vamos reservar isso por um pouco mais de tempo na próxima aula. Mas pela lei de Ohm a gente pode saber o valor da resistência total será o valor da tensão da fonte dividido pela corrente total da fonte. Então nós temos a tensão da fonte de 9 volts dividido pela corrente do circuito 1,65 amperes e vai nos dar uma resistência de 5,45 ohms. Essa é a resistência total. Não é a resistência da lâmpada 1 nem a resistência da lâmpada 2. É a resistência soma das duas. E a soma é por esta fórmula aqui, ó. Não é uma soma simples, é uma soma de fração. Aqui tem para você calcular o valor da DDP da fonte de tensão, sendo a resistência total 6,66 ohms e a corrente total 1,35 amperes. Nessa nossa última parte da aula, nós vamos falar sobre a potência elétrica. Nós vamos fazer somente um pequeno comentário, mas vamos desenvolver bastante isso na próxima aula, onde iremos falar da tensão da potência elétrica CC e da potência elétrica CA. Vamos retornar então na nossa primeira aula, onde a gente falou sobre a geração de energia elétrica. A hidroelétrica é uma das formas mais utilizadas para transformar uma forma de energia hídrica, a eólica, a maremotriz, em energia elétrica. Tá? Para isso são utilizados os geradores eletromagnéticos. No caso, para ser mais eficiente e maior economia, esses geradores geram em trifásico, quer dizer, geram 3 fases, 3 ondas de tensão. Isto é, eles têm 3 bobinas
e tem então um campo magnético que rotaciona, que corta essas bobinas, gerando em cada bobina uma tensão elétrica. Essa tensão elétrica tem valor específico para cada tempo em que a bobina está sendo percorrida. Elas não são geradas de forma igual, porque existe um deslocamento angular, né, aqui de 120 graus entre cada bobina. Então existe um deslocamento angular nas formas de onda. Por isso que quando você pega duas fases e encosta uma na outra, dá curto-circuito, porque elas têm diferença de potencial entre si. Mostrando aqui de maneira mais simples, uma fase ela gera uma onda senoidal, que é uma onda provocada pela rotação do gerador. Então ele começa com 0, depois ele cresce até 90 graus, aí ele decresce nos próximos 90 graus, aí vai para o crescimento negativo, e depois o decrescimento negativo retornando ao seu início, a sua repetição. Então nós temos um valor máximo de tensão gerada em um sentido, e um valor mínimo de tensão gerada, ou máximo de tensão gerada em outro sentido, tá? Para transmitir a energia elétrica até os centros de consumo, cidades e fábricas, são necessários transformadores e linha de transmissão. Okay? Nós temos a hidroelétrica, aqui na hidroelétrica nós temos a geração, aqui dentro das turbinas. Depois essa energia ela é gerada em 6.600 volts, 6,6 kV. Aí eles são enviados aos transformadores elevadores, eles vão pegar 6.600 e elevar para uma tensão muito alta, acima de 36.000, seriam 69.000, 134.000, 268.000 volts e por aí vai, né? Bastante elevada, transmite até uma estação abaixadora perto do centro de consumo. Por que a tensão é tão elevada? Porque quando eu elevo a tensão, eu diminuo a corrente para uma mesma potência transmitida. Então, quando eu diminuo a corrente, eu diminuo a potência perdida nos cabos, eles vão aquecer menos. Então, vou ter um sistema mais eficiente. Quando chega perto da estação da cidade, da estação consumidora, essa tensão de 69.000 é rebaixada para uma tensão de distribuição, que vai de 1.000 volts a 13,8 volts, certo? Quer dizer, essas redes que nós temos nas nossas ruas, que os cabos são na 3 fases em horizontal, um do lado da outra, ali nós estamos com 13.800 volts, ou como a gente costuma dizer, 13,8 kV, ou somente 3,8 K. Essas são as tensões de distribuição na cidade. Aí nós temos os postes com os transformadores que vão rebaixar mais ainda essa tensão para 380, 220, 127 volts. Tá? Elas vão pegar 13.800 e rebaixar para uma tensão que a gente possa utilizar dentro da nossa residência. Nessa foto a gente pode ver as torres de transmissão de linhas de altíssima tensão, 69.000, 134.000 volts. Então, os transformadores, no caso, para fazer essa elevação de tensão, são esses elementos que eles se constituem de um núcleo de ferro. Aí, em um dos lados do núcleo eu tenho um enrolamento, e no outro lado do núcleo eu tenho um enrolamento. Quando a corrente passa em um dos enrolamentos, no caso o primário, se ele tem uma determinada característica, ele pode elevar a tensão para o secundário, ou pode rebaixar a tensão para o secundário. É um equipamento que funciona de ambos os lados. Eu coloco tensão no lado e recolho tensão do outro lado, rebaixada ou ampliada. E a corrente vai junto. Quando eu aumento a tensão, eu diminuo a corrente. Quando eu diminuo a tensão, eu aumento a corrente. Ele é um transformador de tensão, um transformador de potência, como a gente costuma dizer. E falando especificamente em potência elétrica, né? Para um equipamento funcionar, a gente tem que ter a transformação de uma energia ou outra. É isso que ele faz. Ele transforma a energia da entrada numa energia de saída. Para isso, ele precisa de energia, que normalmente são as perdas. A gente nunca vai conseguir 100% de eficiência no processo. Né? No caso dos motores elétricos, eles chegam aí a 96% de eficiência. Né? Os motores a combustão, eles têm uma eficiência de 25% em média. Então, a velocidade para realizar essa transformação chama-se
potência elétrica. Nós temos potência elétrica, então, da seguinte forma: é a capacidade de transformar energia num determinado tempo, certo? Então, eu tenho uma relação da energia no tempo, e quanto mais rápido eu transformo, mais potência eu tenho, né? Em um sistema ou equipamento, a razão entre a quantidade de energia transformada em um determinado intervalo de tempo é chamada de potência do equipamento. Então, eu posso dizer também que a energia, reorganizando a forma, posso dizer que a energia é a potência vezes a variação do tempo. Energias, lembre-se que energia é trabalho, hein? Então, essa unidade é o joule, que a gente falou lá na primeira aula. Ora, a unidade de Joule é em homenagem a James Joule, que também comentamos sobre ele na aula anterior. É um britânico, né, que estudou bastante as máquinas térmicas e a relação delas com o calor. Então, a unidade de potência elétrica foi dada em nome dele, né, de Watt. O símbolo é o Joule. A unidade de medida é o Watt, ou Watt, e o seu símbolo é o W, tá? Me desculpe. Então, eu tenho aqui que a potência é a energia no tempo, ok? É o uso da energia num determinado tempo, tá? A unidade de potência é o Watt, a unidade de energia é o Joule, e a unidade de tempo é o segundo. Então, eu tenho que um Watt é 1 Joule por segundo. Para a gente calcular a energia consumida, então, a gente vai ter que fazer uma pequena adaptação na fórmula. Nós temos que a energia é dada em potência, né, em Watt, vezes o tempo em segundos. Tá? O Watt segundo é Joule, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o seguinte, a concessionária ela nos cobra quilowatt-hora. Veja, nós temos o Watt em quilo, e temos a hora, que é nada mais, nada menos do que 3.600 segundos, né? Então, a concessionária nos cobra quantos quilowatts a gente consumiu no final do mês. Quer dizer, quantos 1000 watts por hora nós consumimos. Então, para fazermos esse cálculo, a gente tem que utilizar a seguinte forma. A energia é a potência, que será dada em quilowatt, vezes o tempo de utilização, que é dado em horas, tá bom? E, então, calculando aí a potência, podemos ver o seguinte, que trabalho, né? Trabalho é energia. Mas você viu que nós temos em um circuito tensão, e essa tensão é que provoca a circulação da carga elétrica. Então, a circulação da carga elétrica num determinado tempo, na variação, vezes a tensão, nós temos aí o trabalho realizado num determinado tempo, certo? A tensão vezes a variação da carga elétrica na variação do tempo é o trabalho, aqui não é o que, tá? É W, é o delta tempo, tá? Tá errado aqui essa forma, né? O trabalho no tempo vai ser a tensão pela carga no tempo. Muito bem. Trabalho no tempo é potência, certo? Que é energia, trabalho na energia. Então, trabalho dividido pelo tempo é potência. E aqui eu tenho que a variação de carga na variação do tempo é corrente elétrica, é o fluxo de elétrico que passa numa determinada seção do condutor em um determinado instante. Então, temos que, de maneira bem simples, potência é a tensão vezes a corrente do circuito. Com isso, a gente consegue calcular. Se eu tenho uma tensão de 10 volts e uma corrente de 1 ampere circulando por uma lâmpada, ela está consumindo uma energia de 10 watts. Pela lei de Ohm, a gente pode também fazer outras formas de analisar a potência e de calcular. Veja, tensão é igual a resistência vezes a corrente. E corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Vamos substituir isso na equação anterior, em que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Observe que a unidade é o watt e continua sendo o watt em cada uma delas. Se a gente pegar a tensão, que é se a gente pegar a tensão, que é R vezes I, e substituir na potência, P igual a VI, nós vamos ter que P é igual a R vezes I. São 2 vezes o I. Então, nós temos o I ao quadrado. Então, a potência será RI ao quadrado. Esta fórmula de potência
nos dá o efeito Joule de aquecimento das resistências e dos resistores e dos condutores. Aquele calor que a gente sente quando pega um condutor que está conduzindo energia é provocado pela resistência quando a corrente percorre o condutor. De outra forma, podemos calcular também a potência considerando aí a tensão ao quadrado vezes a resistência. Se a gente não souber o valor da corrente, podemos calcular a potência do equipamento pela tensão dele ao quadrado vezes a resistência interna dele, né? Dividido. É isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos ver circuitos em série e em paralelo, fazer cálculos, tá? Vou passar exercícios e também potência VCC e VCA. Vamos entrar nesses cálculos para entendermos melhor sobre este assunto. Um abraço a todos.